Vivemos numa sociedade da performance e a sexualidade também passa por isso. Falamos tanto e ao mesmo tempo tão pouco sobre a nossa sexualidade que acabamos deixando-a como um detalhe da vida. No entanto, ela é um dos 7 pilares de qualidade de vida. Para discutirmos sobre as doçuras e as angústias da sexualidade na vida adulta, conto com a participação de 2 pessoas maravilhosas. Dr. Vinícius Fernandes, obstetra, ginecologista e meu amigo também. E Mariana Kuromoto, fisiopélvica e também minha amiga. Sejam bem-vindos, meus queridos. Obrigado, a gente que agradece, é sempre um prazer. Você sabe que eu sou seu fã, né? Você é minha amiga, minha paciente. Recíproco. E fantástico, a gente se agradece muito poder estar aqui e falar um pouquinho do que a gente vive, da nossa experiência, trocar ideia com vocês, vai ser fantástico. Eu sou fã também. Obrigada pelo convite. Estamos muito felizes, né, Doc? Não, e o mais legal, gente, é que eles já estiveram, por isso que eu falo que são amigos, né? Lá da Idade da Pedra, quando a gente gravava aquele podcast simprão, né? Como diria meu irmão. E aí, hoje aqui, com o vídeo, tudo, gente, à noite, entendeu? Uma segunda noite, eu tiro meu chapéu. Obrigada, gente, pelo carinho. E aí, gente, hoje a nossa ideia é falar um pouquinho a respeito da sexualidade da mulher adulta, né? Nós estamos vindo numa sequência de podcasts. Falamos um pouco sobre como Freud faz essa análise, como a sexualidade começa essa construção, né? E vamos falar hoje sobre a mulher adulta, depois sobre como é essa sexualidade no climatério e algumas análises sociológicas e tudo mais a respeito do feminismo. E para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre libido. Eu acho que libido é uma palavra que está na moda, né? Eu até coloquei na pauta que, gente, é uma música que eu adoro. Não sei se vocês conhecem essa música. Que é uma música da Daniela Mercury, que ela canta com Caetano Veloso. E eu vou ler um trechinho aqui pra gente poder entender, né? O nome da música é Proibido Carnaval. Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar. Abre a porta desse armário que a alegria cura. Venha me beijar, libera libido. Essa música eu acho que é um convite pra gente, uma provocação para trabalhar um pouco essa sexualidade com menos pudor. Acho que sem pudor é quase impossível pensando na nossa desconstrução diária, né? Como que é para vocês? Então, assim, o que é libido? O cotidiano influencia, não? O que vocês acham? Eu vou começar falando. Sai, Doc. Bom, libido é uma queixa, inclusive no consultório a gente tem muito, uma queixa recorrente, né? Em várias fases da vida ali, né, da mulher. Bom, libido é o desejo, né? Então, muitas vezes é ligado, as pessoas ligam muito essa questão do libido com o hormônio só. E a gente sabe que não é só hormônio, né? Então, a testosterona, claro, é importante estar envolvida nessa questão do desejo, o estrogênio, no caso da mulher, né, que é muito importante. Depois a gente vai falar um pouquinho do estrogênio na gestação também, por que é diferente no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, né, essa questão de libido. Mas o libido é isso, é o desejo, né? E a gente sabe que é multifatorial isso, né? Não é só uma questão hormonal, né? Com certeza, né? Eu não sei a porcentagem, mas eu diria que a questão hormonal é claro que é importante, mas é uma entre muitos outros fatores, né? Olha, a maioria das pacientes que chegam ao consultório com queixa de baixa libido não é hormonal. Assim, a maioria não é. Assim, você dosa os hormônios todos, aí você vai entender o contexto todo, você vai ver que não é questão hormonal. Mas as pessoas têm essa coisa, né? Tipo, eu vou lá no médico para ele me dar um remedinho. É isso que eu ia falar. Que vai resolver essa questão. Todos os meus problemas. Exato, daí eu vou estar muito transante depois, né? Exato. E não é assim. Você fala, olha, sua testosterona tá ótima, seu estrogênio tá ótimo. Não, mas não tem como. Mas o senhor me dá um remedinho que... Ô Mari, você pega essa queixa no Pego no consultório. Eu acabo atendendo mais gestante, né? Porque meu nicho é gestante, mas ocasionalmente assim aparece algumas mulheres. E tem, né? De várias idades, várias fases da vida, né? Tem diferença. E o que eu vejo é que a maioria recorre a um ginecologista para fazer reposição hormonal.
É o que a gente vê. Assim, você digitar baixa libido no Instagram, a hashtag vai estar ali. Os hormônios que você pode suplementar, enfim, para melhorar a libido. E a gente sabe que é uma das coisas que interferem. E uma coisa, assim, pensando até em reposição hormonal, assim, óbvio, né? Não é muito meu campo de atuação, mas existem questões graves com a reposição hormonal. Não é algo tão simples. Está muito na moda a reposição hormonal, né? Hoje em dia está um problema, na realidade, né? Hoje a gente vê as pessoas, elas não estão mais suplementando, elas estão aumentando os níveis de hormônio, né? Então, a suplementação, se você fosse trazer para uma coisa que está abaixo, você trazer para dentro de uma normalidade. Perfeito. Mas não, você extrapola aquela normalidade. Não tem conversa, vai vir um boleto depois, isso, né? Então, assim, no momento você pode ter a sensação do bem-estar aí, do que aquela pessoa procura, mas tá forçando uma situação, né? Então, o organismo ele tenta compensar isso, né? Faz os down regulation, você põe aqui, ele tenta baixar ali, tenta se ajustar. Mas, assim, hoje tá muito na moda essa questão de querer ser super tudo, né? Então, né, na relação, no físico. Isso. E aí entra muito essa questão da reposição de testosterona, por exemplo, né? A gente vê muito o chip da beleza, todas essas coisas. Né? E é hormônio, cara. Hormônio. E a gente vê depois lá na frente o resultado. E por isso que eu começo falando da questão da sociedade da performance, que eu vejo muito isso, assim. É o tempo todo uma necessidade de se afirmar enquanto ser humano, enfim. A gente está falando da questão da sexualidade, mas muitas outras coisas. Abre um leque, e tudo para ontem. Então eu já escutei no consultório, eu fiquei, gente, chocada. O paciente falou assim, ai, doutora, que mundo você vive? Ele falou assim, que eu tô fazendo reposição de testosterona e tal. Falei, tá, quem te acompanha? Não, é na academia mesmo. Falei, como assim na academia? Não, a gente faz lá, os professores da academia que aplicam. Gente, aquilo me deu um gelo. Ele falou assim, mas doutora, que mundo você vive? Todo mundo faz isso. Falei, criatura, daqui 10 anos você vai ter um câncer que você ia ter com 70 anos. Então, assim, isso é muito sério, né? Em nome de uma performance. Outra coisa, que eu também já escutei em consultório, é uma beleza, né? Porque a gente aprende um monte. Própria Tadalafila, que é o famoso Viagra. Gente, homens jovens sem necessidade alguma, usando... Buscando umas... super performance para ontem, né? Ai, gente, em nome de que isso, né? Eu faço até uma analogia com a vitamina D. Nossa. Eu falo assim, que ao invés da gente, por exemplo, igual a libido baixa, em vez de você ir lá tomar testosterona, passar testosterona, sei lá, colocar um chip, geralmente quando você está com a baixa de vitamina D, a primeira coisa que as pessoas falam é para você tomar sol, para você suplementar. Você não vai tirar uma coisa e colocar, né? Você não vai trocar, você vai ajudar, você vai se ajudar. Então é uma coisa que você tem que querer também, entendeu? Depende de você também. E a libido também tá nisso, né? Você tem que querer também, né? Não adianta, sei lá, tomar um remédio, passar um gel e achar que você vai acordar no outro dia... Pronta. Pessoa, E a gente vai conversar no consultório, então, pera lá, vamos entender o que está acontecendo. Isso. Aí você vai buscar esse contexto todo, né? Eu faço muito isso no consultório. Então, não, pera lá, tudo bem, nós vamos ver seus hormônios, eu vou pedir aqui seu exame, aí daí vem o exame, aí vem no retorno com o exame, e aí a gente vai conversando a respeito disso, né? Aí você vai ver que, não tem nada a ver com a questão hormonal mesmo, mas aquela busca, aquela cobrança de desempenho, de ritmo, né? Então, isso é muito individual, né? Então, e aí a gente percebe que a minoria vai ser, e se você conversa bem, você vai tirando isso, você vai ver que ou tá trabalhando demais, ou tem um outro estresse, ou toma alguma medicação que realmente pode ter alguma influência, mas a maioria das vezes é trabalho, buscando coisas excessivas, no sentido de ou tá trabalhando demais, estressado demais. Então, esse contexto é muito importante, né, com relação à libido e sexualidade. Claro. Né? Até pensando, por exemplo, numa frustração com esse relacionamento, né? Muitas vezes esse relacionamento não vai bem. E aí, a libido é só a ponta do iceberg de um monte de outros problemas. A própria falta de cuidado, né? De olhar para si próprio, né? De perceber. Sem dúvida. Tudo isso influencia. Tudo isso. E é exatamente isso. E é muito interessante quando a gente vai falar de autocuidado, dá trabalho o autocuidado. Dá trabalho a gente ir pra terapia, né? A gente estava falando de terapia antes de começar. Dá trabalho, tudo isso dá trabalho. Mas faz parte, né? É uma construção. E a gente entende hoje
Antigamente a gente entendia uma resposta sexual muito diferente do que a gente tem hoje de entendimento, né? Exato. Como que é hoje, como que era? Me explica um pouco. Então, se a gente for pensar lá atrás, né? Então tinha a questão da sexualidade, da relação como algo só reprodutivo, né? Hoje a gente entende a libido como qualidade de vida, né? A sexualidade entra na qualidade de vida dessa Prazer, forma. né? Exatamente. Então foi mudando isso ao longo do tempo. Uma coisa que vinha lá atrás, então a gente percebe isso. E aí essa busca em cima disso, né? Só que aí é onde a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai buscando em lugar que não tem a ver. Né? Então, exato. E aí junta toda essa mudança, no caso, principalmente falando da mulher, né? Que ela vivia lá antes em casa, tinha a função de cuidar dos filhos, né? E a mulher, ela foi vindo, ela foi, né? Hoje ela trabalha, ela cuida dos filhos do mesmo jeito, ela trabalha, só aumentou. Ela tem as responsabilidades, só foi aumentando, e tem a questão da sexualidade ainda, né? Então, assim, que deixou de ser aquela coisa reprodutiva para entrar na qualidade de vida. Então, assim, é muito complexo todo esse contexto. Né? Nossa, com certeza, né? E tem uma psiquiatra que trabalha com essa parte de sexualidade que eu sou muito fã, assim, doutora Carmita Ábido. E, nossa, ela é fora da curva, assim, uma pessoa espetacular. E ela fala algo que é muito interessante, assim. E Master Johnson, já lá atrás, começaram as pesquisas dessa resposta sexual feminina sendo um desejo responsivo. Então, não é um botão que liga e desliga. Concordo. Quando a gente vai pensar, por exemplo, quando a gente fala, né, do cotidiano, lógico que vai influenciar, né? As mulheres ganham em média 30% a menos do que os homens. Trabalham em média 2 vezes mais do que os homens dentro de casa. Isso. E aí eu vou ter uma sobrecarga absurda de trabalho, de demandas, para chegar no final do dia e falar, nossa, eu tô maravilhosa. Não, é aquela história, né? Tudo que eu quero agora o é homem, ele tem não. a relação para ficar bem. A mulher, ela vai ter relação Se quando ela estiver está bem. bem. Né? Então é muito isso. Essa frase é muito real. Esse né? negócio de ter hora para transar é totalmente verdade. Ainda mais quando a gente fala de sistema feminino, né? O tempo, né, que demora para o homem ter ali uma ereção, Sim. o volume de sangue que o corpo exige é um tanto. Da mulher, é o dobro. Exatamente. Então demora mais, A né, estrutura. pra gente responder. Se você tiver cheio de problema, vai demorar mais, né? Ou você não vai nem ter o espontâneo, nem o Isso. responsivo. Então, tudo isso Exatamente. influencia. Por isso que, quando você falou, Mari, da questão do autocuidado, eu achei muito legal, porque é exatamente isso, né? Se você se cuida, se você olha pra si, você vai saber tanto o momento de respeitar esse limite, esse corpo e dizer, olha, não tô legal, hoje não é o dia. Tô numa fase, às vezes, Isso. assim, né? Ou o contrário, de achar que não, eu acho que isso vai me fazer bem, hashtag eu mereço, não é? Exato. Mas isso... E essa autonomia mesmo, né? Lógico. Isso, às vezes, é complicado na sociedade hoje em dia. Né? Como se, você vê, a gente fala da questão do desejo responsivo, mas existe o desejo espontâneo. Sim. E aí, como assim eu iniciar uma relação? Eu tenho que ser procurada. Nossa, Gente, não, isso... Eu tenho que ser possuída. Isso. Né? Aquela coisa de... Você vê o quanto esse matriarcado, ó, sonho meu, matriarcado. esse patriarcado, ele ainda é muito forte, Muito. né? E eu falo que isso repercute até hoje. Porque, por exemplo, se a gente for pensar na própria libido, que é né, poderia ser ali um desejo espontâneo de transar, eu e você, Adna, quando eu era pequena, meus irmãos lá acham TV com a mão lá no... Isso, né? de E boa. é lindo, né? Não, É ótimo. ai, que macho. bonitinho. E a Mariana, tira o mundo. Fecha a perna, Mariana, tira o mundo. Não, é uma Então, você não ter essa intimidade te corta, né? Antigamente as mulheres tinham que casar virgem, era vista como uma coisa reprodutora, tanto que mulheres que ficavam grávidas mais velhas morriam de vergonha. Isso. Né? Porque não podia transar mais, não tava nessa época da vida mais. Isso. Tinha que agora cuidar das crianças. Então, e repercute até hoje, mesmo com esse tanto de informação que a gente tem, sabendo de tudo isso, ainda assim. Você vê um dado que eu descobri ontem, mas eu fiquei tão chocada,
que em 2002, tivemos a queda da lei que o homem podia, ele tinha autorizado o divórcio se ele descobrisse que a mulher não era virgem. Olha só. Cara, primeiro... 2002. 2002. Tipo agora, entendeu? Exato. Aí você pensa, primeiro, que mito é esse da questão da virgindade, que é algo que você perde? Nossa, você não tá perdendo nada, você tá ganhando coisa boa na vida. De romper o ímã, ter que sangrar, né? Se não sangrar... Se não sangrar, não pode. Mas ao mesmo tempo, como a menstruação desce, né? Se é uma coisa vedada, como é que desce, né? Como é que vaza por onde? Exato, é difícil. Olha como a gente precisa de educação sexual na escola. Já não teve tem. situações de mãe levar pra ver se... Eu já vi isso, já. Não no meu consultório, assim, mas eu lembro de uma vez no pronto-socorro, a mãe levou. E não era uma criança. Sim. Já era a menina devia ter uns 20 e poucos anos, assim, mas aquela criação, assim... E ela queria que passasse por um exame físico para ver se estava tudo certo. Para comprovar que ela era virgem ou não. Exatamente. Não existe isso. A gente não vai fazer isso. Imagina, né? lógico. Primeiro que a senhora não tem direito de fazer isso, nem a gente vai fazer isso. Você quer fazer isso? Não. Então, obrigada. Beijo, não me liga. Então, assim, a que ponto chega? E uma mãe levar. Isso, como isso é forte. Como isso é forte. Gente, é enraizadaço. Né? A hora que a gente vê, você já tá seguindo as mesmas coisas. Os mesmos padrões. A hora que você vê, você já isso tá fazendo. Repercute aí depois, vai chegar. Aí depois uma hora ela vai casar. Aí tem a questão de vaginismo, de um monte de coisa, de dor, que você sabe muito bem, né? Então a gente encaminha pra físio e pra psicóloga, porque assim, não tem nada anatômico ali. Né? Não é só músculo, né? Mas anatomia. Por que esse músculo tá contraindo? Exatamente, né? Então, vem lá de trás, gente. Então, assim, é algo muito sério, é algo muito importante, que tem que ser discutido, que tem que ser falado, que tem que ser falado abertamente. Sim. Né? Então, não pode ser... Essa questão da sexualidade, isso tem que ser falado mesmo. Tem que estudar desde pequeno, entender como funciona. Porque senão fica tudo numa caixinha assim, e aí... Que é uma caixinha do segredo, tudo velado. Do meio que do proibido. Isso! Não posso perguntar pra minha mãe e pro meu pai? E é exatamente pra sua mãe e pro seu pai. Você tem que perguntar. Eu falo, gente, aquele negócio básico de pegar uma vulva e falar assim, aqui sai xixi. Aqui sai bebê. Aqui sai cocô. Pronto. Isso é sexualidade. Exatamente. Lógico. Sexualidade é quem a gente é. Não é só... Esse aqui é o buraco por onde o pênis... Não é só isso, entendeu? Tem isso também, mas não é só isso. Por uma questão de higiene, por uma questão da criança saber, né? Depois vai pro Big Brother e coloca um OB pra segurar o xixi, né? E passa vergonha. Vergonha em rede nacional. E aí você vê uma menina jovem, estudada. O que faltou pra ela, entendeu? Informação de qualidade. Exato. E se a gente não fala, sabe, até puxando para essa questão da educação, se isso não é esclarecido em casa, essa criança ela vai aprender sobre questões sexuais. E ela vai aprender na pornografia. Que filtro, né? Isso, da pior forma possível. O amiguinho que o amiguinho tá aprendendo, sabe como. Exatamente. Então, o quanto isso é complexo, né? E aí, eu puxo para uma questão que eu acho que é importante da gente pensar da disfunção sexual. Sim. Né? Porque, assim, por exemplo, eu já atendi no consultório pacientes se queixando de falta de ereção, de diminuição de libido, mas com uma dificuldade... Primeiro, uma dificuldade gigantesca de dizer isso, né? E segundo, porque comparava uma performance sexual à pornografia. Sim. E aí não tinha isso. E aí ele falava assim, gente, eu tenho algum problema. Meu querido. Se você soubesse. Olha isso, né? Então, o que é... Isso é disfunção sexual? Não é, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. O que é, Vinícius? Conte então, para assim, mim. Gente. Pois é, isso é uma questão... Esse caso que você falou é algo absurdo, né? Porque ele quer comparar a função dele, o desempenho dele com algo que é produzido. E muita mulher também, tá? Exato. Muita mulher tendo que dar um show ali. A gente vê isso não só né, no corpo, na questão de aparência, de tudo, né? Então, como isso é sério. Mas a questão da disfunção sexual, gente, a gente tem várias... Claro, tem aquela disfunção anatômica mesmo. Um paciente, por exemplo, a gente tem muito caso de diabetes.
A diabetes vai levar a uma alteração realmente do sistema de sensibilidade, de vascularização, da parte de inervação, que vai trazer uma disfunção realmente. Mas esse tem uma doença de base que vai causar essa disfunção. E é anatômica mesmo, é fisiológico ali, né? É da função que não está acontecendo, realmente. Mas o que a gente vê muito é esse equívoco mesmo de achar que você deveria estar funcionando daquela maneira, né? E você falou ainda mas você vê muito assim, se comparando, né? O outro casal, o outro lá tem tantas relações por semana. Isso. Entendeu, doutor? E a gente, sei lá, tem quanto? Tem uma, duas, sei lá. Então, assim, essa comparação, às vezes as pessoas acham que ela tem uma coisa, ela chega no consultório achando que eu tenho um problema. Sim, não, e não sei se acontece com você, mas às vezes quando eu pergunto sobre libido com as pacientes, elas falam assim, estamos ativos e menos frequentes, ok. Mari, mas no geral elas estão como? Elas querem saber dos outros. Porque parece que se no geral tiver todo mundo com a libido baixo, beleza. Então tá bom. Não tá me fazendo falta. Então tá tudo bem. Eu tô na média. Então tá normal. O negócio é tá na média. Tô lá na estatística. Sim. Mas se é não, isso não mesmo. Já teve paciente perguntar exatamente, mas doutor, mas o quanto que é o normal? Isso. Né? O normal é o seu normal. Você tá satisfeito? Tá, pronto. Exato. Você sabe que tem uma pesquisa que fizeram, eu não sei se foi de um dos livros da Carmita, agora me falha a memória, minha cognição maravilhosa, que eles pesquisaram a frequência sexual dos brasileiros, e é considerado, eles fizeram com várias populações, e aqui, tipo, é estourada a frequência sexual mais alta, o que é uma inverdade. Sim. Será que é real? Não é. E aí ela vai questionar exatamente isso do porquê que a gente tem que dizer que nós temos uma performance sexual de 3, 4 vezes na semana como sendo algo super natural. E sinônimo de felicidade. Isso. Sucesso. E não, né? Aí você vai pra realidade, é muito menor do que isso. Você falando da disfunção, né? Por exemplo, levando agora pra mulher ali, né? Então, assim, na maioria das vezes você vai ver que não é uma disfunção, um problema que ela tem ali. Mas, às vezes ela não tava pra ter aquela relação. E ela tem que ter aquela relação. Aí ela não vai ter lubrificação. Vai sentir dor. Entendeu? Vai sentir Quem dor. que aguenta, aí ela chega lá e fala, doutor, não sei, eu tenho dor na relação. Aí você vai lá, examina, você vê, mas tá tudo certo. No exame com você, tudo certo. Tá tudo bem. Na hora de namorar o marido que ela não quer, dói. Exatamente. Mas por quê? Porque o cara é chato. Ela tem às disfunção, vezes. mas ela não quer aquilo mesmo. Não lava louça. Entendeu? Eu falo que o Exatamente. grande órgão da libido, da sexualidade é o cérebro. Perfeito. Então, assim, não tem nada anatômico. Tem na função ali por quê. Até porque tem várias... Por quê da função? Tem várias disfunções que não tem como tratar. Por exemplo, só o gineco, só a físio. Tem que ir muitas vezes para um psiquiatra, um psicólogo, porque tá todo ligado, tá tudo a ver. Profissional. Não, e você sabe que, assim, é muito interessante porque, por exemplo, eu, né, como psiquiatra, eu acabo estragando a vida sexual de muita gente, porque grande parte dos meus antidepressivos influenciam na questão sexual. O que eu acho péssimo, né? Mas, enfim. E aí eu costumo, sempre quando vou escolher medicação com o paciente, explico, olha, quais são os efeitos terapêuticos, os efeitos colaterais, essas são as opções, pra gente escolher junto, assim. E é muito comum, quando a gente precisa usar uma medicação que vai interferir mais, eu sempre falo, olha, essa medicação eu vou precisar usar para te tirar da crise, vai diminuir a sua libido, você não vai lembrar de mim com carinho, mas isso não vai ficar para sempre, isso a gente precisa melhorar. E aí tô sempre perguntando, e muitas vezes acaba que nem influencia. Se eu tô melhor, se melhorou do quadro depressivo, ansioso... Aí eu falo, gente, olha que lindo, tá vendo? Melhor ele compensa. Exatamente. Isso. Uma coisa é combustível da outra. Compensa. Né? Você vê como uma coisa tá ligada, vai que podia né? até aumentar. Exatamente. Não, eu já tive várias pacientes que aumentaram a libido e uso de antidepressivo, que teoricamente diminui sensibilidade genital. Opa, se diminui sensibilidade, eu vou ter uma relação mais desconfortável. E não, o contrário, né? E foi... E aí, por quê? Porque eu tenho uma cabeça boa, né? E indo para esse caminho, como é que, Vinícius, funciona? Quando a gente vai pensar na vida da mulher adulta, não tem como não pensar na gestante. Sim. Como que você falou que assim, que vários trimestres vão mudando? Como é que é isso? A gestação é bem complexo. É uma coisa muito louca. Montanha-russa. Sim, é uma montanha complexo em todos os sentidos. Mas bom, a gente... Do final do primeiro trimestre, a quantidade de estrogênio no teu corpo aumenta umas 30 vezes. Então, assim, porque
quais são os trimestres assim, que são mais complicados com relação à sexualidade, à libido? Primeiro trimestre e último trimestre. Por situações até diferentes. O segundo, então, a gente tem esse pico de estrogênio, que então melhora muito. E a mulher não tá passando mal, né? Então ela glow, tá... né? Exatamente. Então, assim, ela... No começo, putz, só quer dormir, tá cansada, é hormônio lá em cima, ela às vezes tá nauseando. Então ela não tá bem. E é aquilo que eu falei, se ela não tá bem, ela não vai querer. Exatamente. Não tem conversa, né? Já quando passa ali do 12, 13 semanas, parece que vira chavinha. A gente sabe que hormonalmente muda mesmo. E ela começa a se sentir bem. Então é que todo mundo fala, nossa, no segundo trimestre... Isso. Nossa, né? Quem que falou que gestação era um negócio difícil? Difícil e tal. Então no segundo trimestre a mama cresce, tudo, tem aquela questão da sensibilidade. Então melhora realmente, né? Toda essa questão da libido no segundo trimestre. Já no terceiro trimestre, bom, aí já tá barriga grande, ganhou peso, a autoestima já tá um pouco mais complicada, porque ela já começa a achar que o marido não vai ter interesse por ela. E tem toda uma outra questão também daí do casal de será que se eu tiver relação vai fazer alguma coisa pro bebê e vai gerar... Isso, esse importante. ponto é maluco, assim, sabe? Que tem gente... E você quer ver se tem uma relação e tem um sangramento pós-coito. Que existe. Aí, lascou. Acabou. Esse casal não vai ter relação mais a gestação inteira. E, gente, a gente sabe que a relação é muito importante para a qualidade de vida desse casal. Com certeza, né? para conexão, para uma série de coisas, né? Exatamente. Então, se ela tiver, então, um sangramento pós-coito lá no primeiro trimestre, acabou. Né? Ela não vai querer, nem o marido, às vezes, putz, nunca mais eu vou encostar, né? Porque vai que acontece alguma coisa, né? Então, por isso que precisa de informação. Saber que, não, ó, agora nós vamos ter que esperar um pouquinho, mas realmente depois a gente vai retomar isso, porque é importante, faz parte da qualidade. E às vezes as pessoas, por exemplo, na gestação, tem gente que acha que, nossa, o pênis vai encostar no bebê, por exemplo, na cabeça do bebê. Cutucar a cabeça. Né? Você acha? Gente, exato. Então, assim, não, gente, o útero tá todo separado, tá lá no fundo. Tem bolsa, tem líquido, bolsa, né? o colo tá coisa. totalmente fechado, entendeu? O cara não precisa achar que, nossa, ele é o cara que vai encostar lá no fundo. Não é você, tem que ser né, muito. querida? Exatamente. Não é você tá entendendo? Todos, tá? Então, assim, exatamente. O colo tá fechadinho. Tá tudo separado. Não tem problema nenhum com relação a isso. Né? Você vê, mas é o tabu mesmo, né? Muito tabu com relação a isso. Então, assim, muito. Isso é uma das perguntas mais frequentes durante o pré-natal. Doutor, e quanto à relação? Olha pode isso. ou não pode? O que vai acontecer? Então, a gente tem algumas discussões a respeito disso, né? Para conscientizar isso, que é saudável, que precisa, que faz parte, mas também o ritmo vai mudar. Por um trimestre vai ser de um jeito, outro dia vai ser do outro, então precisa se adaptar, né? Tanto psicologicamente ali, quanto a questão física também, por conta da barriga, do desconforto, Sim. né? Edema, vai chegando no final, tá mais edemaciado, lubrificação e tal. Vai ter que ter paciência, vai ter que ter calma, vocês vão se adaptar, né? E depois no puerpério. Então, Cara, o puerpério é um negócio muito louco. Loucura. Onde que eu vi? Ai, não vou lembrar, mas enfim, era alguma coisa, um vídeo tirando sarro dessa da segunda consulta, né? De puerpério, que é com 40 dias, alguma coisa assim. Que tem um médico que fala: olha, tá tudo bem, tá liberado, que ela quase surta, assim, é muito engraçado. Ela fala, moça, doutor, você tá falando, meu marido tá aqui do lado, ele vai ouvir. Você tá liberando o processo. Eu já né? tive paciente que já falou pra mim: Vinícius, fala 6 meses. Fala 6 meses, por favor. Só pra ter uma... Ai, que dó. Dó de todo mundo, né? Dó dela, de todo mundo. Exatamente, né? Dó de Então, todo assim... mundo. Fala que não pode. Fala que não proibido. pode. Que tá E eu já tive uma paciente também, inclusive ela era do POM. Ela sabia esses guardas dos 40 dias de pós-parto. E eu lembro que ela mandou uma mensagem no privadinho pra mim. Mas, ô Mari, 12 dias. 12 dias. 12 dias. Eu falei, eu tô agora aqui com uma inveja sua, tá? Primeiro ponto, você Primeiro queria? ponto. Não, ela queria. Ela é a que mais Maravilhosa. queria. Pronto. Só que eu acho que tava numa fase que não podia ainda, tava sangrando, Tava. né? Coisa de infecção, Às vezes, né? Às vezes tem, sutura, né? Então, Não, aí não pode. E aí eu falei, não pode, ela não pode mesmo. Eu falei,
penetração ali, acho que talvez não. Agora, todo o resto... Lá, exatamente. O que é o sexo pra você, né? Todo o resto tá liberado. Vocês acham que tem que ter penetração? Isso. Tem que ter lá. pênis na vagina. Exato. Na verdade, não, né? Isso tem que ter pênis na vagina. Exato. Ai, que legal, gente. Tá vendo? Um bom beijo na boca nessas horas vai muito bem. Gente. Né? Mas, ó, você vê o quanto isso é interessante? Porque até, lógico, a gente tem a questão hormonal e isso muda, né? Muda a cabeça, é outra pessoa, né? Mas na gestação e puerpério, até pela queda hormonal que a gente tem muito brusca no puerpério, toda mudança de privação de sono, a prolactina sobe, serotonina, dopamina desce. A prolactina seca, gente. Destrói. Né? Isso. Seca, a prolactina é maravilhosa, mas ela é ordinária. Ela é ordinária. Né? Seca, gente. Enquanto tiver o neném mamando, parece que... E tem nem é vontade. mais difícil, né? Eu lembro de um relato de parto que eu escutei de uma paciente dela dizendo assim, olha, a sensação que eu tinha de retomar a vida sexual foi quase como se eu nunca tivesse tido relação sexual. Você vê que é uma reconstrução mesmo, né? Porque é uma outra relação com esse corpo, com esse marido, mudou tudo dentro de casa, né? Vira uma chave, bem, o Ender sabe, né? Que... E a questão da dor, inclusive, né? Porque meus pacientes acham que, por exemplo, eu não vou ter um parto porque depois eu vou ficar com dor. Isso. E aí, vários pacientes, teve uma cesariana, doutor, mas eu não tive parto normal, e por que eu tô tendo dor na relação? Né? Tem tudo. Doc, muita paciente assim, adulta jovem que faz abdominoplastia, que pega fáscia, que tensiona. Já, assim, às vezes o filho tem até 15 anos já, entendeu? Já tá grande. Brincando. Exato. Olha, alterou toda a estrutura, né? Alterou a estrutura. Tá vendo? E fora isso, né, como eu tava falando do puerpério, por exemplo, eu falo, gente, vira uma chave, muda tudo. Você tem um ser humano dentro de casa que chora, que te demanda. E aí, é isso, mudou o cotidiano. Se mudou o cotidiano, como é que você vai recompassar esse casal? Conversando. E aí, como é que a gente conversa se a gente não foi educado para conversar sobre isso? Quanto isso é difícil, né? Isso. Eu não posso dizer que eu não tô bem, né? Eu não posso... Eu vou ter que fingir uma performance. De obrigação, né? De achar que tem obrigação de fazer. Não, e o corpo vai reconhecendo, né? Você vai fazendo por obrigação, ele vai falando assim, ó... Isso aí não é tão bom, não. Tá legal, acho que a próxima vez não vai ser bom, não. Eu vou te e vai. Do mesmo jeito que é bom e a gente quer repetir as coisas que são boas... Cria memória, né? Cria memória, Então... Tracinho. Você acha que é fácil, gente? Não. Essa vida. E você sabe que uma coisa interessante, assim, que eu penso, né? Um dos grandes temas e que a gente vai terminar esse mês falando é sobre relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos, né? E quando a gente pensa em abuso, por exemplo, não necessariamente um abuso sexual, é claro que o abuso sexual na infância é fato que vai trabalhar e vai atrapalhar essa pessoa o resto da vida, né? Mas mais do que isso, a gente vai pensar, por exemplo, num relacionamento tóxico, num namoro que começa meio esquisito, aí o cara dá uma gritada e você pensa assim, ai, não, é porque ele tava estressado, né? Hoje, cansado. Isso, mas tá tudo bem, ele é um querido. E o limiar vai subindo. Vai. Exato. E aí, como é que... muitas vezes eu vejo, por exemplo, acredito que vocês também, mulheres nessa situação de vulnerabilidade completa, assim, né? E óbvio que isso pode aparecer como uma queixa, por exemplo, de baixa libido, né? Sim. Como que vocês enxergam isso? Como é que vocês veem isso? Vocês têm no consultório, né? Tem. Na verdade, assim, eu sou muito pró a mulher, assim, sabe? Não é à toa que eu escolhi isso. Não, a gente não acha perceber. Tipo assim, cara, eu quebro o pau mesmo, assim, eu chego às vezes e falo, isso é importantíssimo. Você tem que sair disso. Você é um ser humano que tem vontades, que tem desejos e que tem necessidades, e você não precisa disso. Quantas vezes eu já falei isso para paciente? Olha que legal, muito bom. De amigo, né? De pessoa para pessoa. Agora, gente, vamos falar aqui agora. Cara, você não pode continuar nisso, você não, sabe? Você não precisa. Não precisa disso. Mas tem, né? A gente vê isso realmente de relacionamento tóxico que começa lá mesmo. E eu acompanho uma fase muito legal, porque às vezes o paciente vai lá, já tá namorando, aí daqui a pouco ela engravida,
aí daqui a pouco ela tem o bebê, aí ela volta no retorno, e aí ela volta 6 meses depois, que geralmente eu peço pra voltar 6 meses depois. Ali naqueles 6 meses a gente vê uma mudança assim brutal, né, daquela família, daquele casal. Sim. Às vezes pra legal, pra bem, e às vezes até o negócio se desfez mesmo, sabe? Muito então, comum. Muito, porque essa relação, se ela já vem apertada ali no começo, quando chega em toda essa mudança aí, estoura. Demanda aumentada, ninguém aguenta. Estoura, né? Então, assim, só que tem gente que às vezes não estoura, isso é um problema, né? Então tá sofrendo com aquilo. Não consegue nem falar. Não consegue. Você tá vendo isso e a pessoa não consegue expressar. E chora, e assim, não é nem tóxico, sei lá. É um ciclo horroroso. É mesmo, horroroso, né? assim. Você vê que aquela mulher, ela foi definhando, ela acabou. E assim, e às vezes eu já saco isso aí na primeira consulta, assim. Quando vem o marido junto ali. Esse é o pior. Ai, você cara, que ela nem fala com você direito. Que quem fala é ele. O marido que responde, né? Ele responde tudo. É uma coisa sutil, mas agressiva, né? E assim, às vezes pra ela pode soar como, ele é cuidadoso. Entendeu? Pra não dizer super controlador. Super controlador. Mas, cara, eu falo, isso aí não vai dar legal. Cheiro, sabe? não tá? Na primeira, assim, a gente tem uma sensibilidade, assim, a gente trabalha com isso, se envolve realmente. Isso. Na primeira eu falo, isso aí é assim, hein? Isso aí, o cara acha que ela é a bonequinha dele, entendeu? E aí isso vai repercutir em tudo ali pra frente, né? E aí você vê, ela vai apequenando, chega uma hora que não aguenta, né? Tanto que eu acho isso tão complexo e tão triste que quando a gente olha, por exemplo, eu já escutei de amigas assim, mas por que não sai de um relacionamento desse? É um relacionamento tão ruim. Por causa disso. Cara, que ele não é ruim o tempo inteiro. Ele compensa. Ele compensa em alguns momentos. Não. Isso. Só que o que ele vai fazendo? Ele vai destruindo a autoconfiança e a autoestima dessa mulher. Fica pequenininha. Fica você fala disso, diminuir. Né? Exatamente. Ela fica dependente. E aí ela vai pensar, eu não consigo existir sem esse ser Não consigo, eu sou ruim mesmo, ele é tudo de bom pra mim, eu sou tudo de ruim, não vou nunca mais arranjar um homem, não vai querer nem olhar na minha cara, nunca mais. Olha que coisa triste. E é super, todo mundo conhece alguém assim. Todo mundo conhece. E isso é triste e é minha abundância, é muito. Mas lógico. Desde, igual, você pega, sei lá, as amigas da minha avó, que eu lembro que a minha avó brincava, falava, tipo assim, porque não pode falar não pro marido. Não pode falar não pro marido em tudo. Em hipótese alguma. Né? Se ele quiser jantar galinhada e você fez lasanha, você para tudo e faz a galinhada. Se eles procurar no meio da noite, não mesmo, pode falar não. Né? Não, gente, não dá, né? Isso não é relacionamento. Eu falo que intimidade não é transar todo dia. Lógico. Intimidade, às vezes, é comer um pacote de sal junto. Enfrentar um problema, né? Conversar. É não ter outra opção a não ser sentar e conversar e descobrir junto qual é a saída. E aí, mas aí, enquanto tá lá namorando, né? Aí vai. Mas aí, quando você tem que construir a família aí, sobre esse assoalho aí, isso, aí não vai dar certo. Que sustentação que tem, né? Não tem, né? Então, assim, começou tudo errado, né? Mas é bem difícil. A gente encontra, assim, no consultório, no dia a dia, né? Como você falou, sempre tem uma colega, um amigo que você já saca, o negócio aí não tá legal e não vai dar certo, né? Não vai dar certo porque a mulher vai sofrer. Vai estourar nela, né? E mais uma vez isso influencia na libido, né? Lógico. Não tem como. Não tem como. E o quanto, por exemplo, eu vejo, como a gente, óbvio, né, vive numa sociedade machista, tá indo além da pauta, tá? Mas é que vocês estão falando, me fez pensar, achei legal. Não, assim. Isso é legal. Muito mais aceito, por exemplo, um homem que tem uma relação extraconjugal com certeza. do que as mulheres. Gente, mas é só a gente parar pra ouvir os boatos que são verdade. Você escuta mais o quê? Não tem comparação. Não tem, tipo não. assim, se acontecer alguma coisa, não. Ela deu algum motivo. Isso. É sempre assim. Né? E ela não merece perdão. Não merece perdão. Né? Tem que ser apedrejada lá. Isso. Desde os tempos primórdios. Pelada. Exato. Passando então, vergonha. É muito isso. A sociedade ainda como... Não, e o pior, que eu fico mais louca, é mulher ainda... Sim. Falando isso. Sendo machista em cima.
Claro. Gente, eu tava vendo uma pesquisa que eles, estudando essa questão do machismo estrutural no Brasil, o quanto isso é cultural e é muito forte, né? E aí pesquisaram muitas mulheres, assim, 80% delas não queriam sair para o mercado de trabalho, por exemplo. Preferiam ficar em casa com essa relação muito mais submissa do que sair e ter autonomia de vivenciar o que quisesse. Então, olha o quanto isso é forte. Por quê? Porque eu tenho que pensar como é que eu faço a construção de autonomia desse ser humano para falar assim, filha, você pode ser o que você quiser, né? E muitas vezes... Ela não faz ideia disso. Não faz ideia. Então, assim, como se o mundo fosse perigoso, porque eu ensino isso, né? Tudo bem, o mundo é perigoso, vou sair daqui à noite, morro de medo de ser violentada. Sim. Isso é fato, assim, isso, a violência nos permeia, mas... Você vê o quanto isso também está ligado com a nossa construção, é a nossa educação. A gente precisa educar homens, e eu falo que assim, nós precisamos de meninos e meninas não machistas. Nós temos uma obrigação moral aqui, hein? Com certeza. A gente sempre discute sobre isso, né, Mari? Nós estamos botando menino no mundo, é pra isso aí. Meu Heitorzinho tá lá também. Isso aí, você também. É verdade. Seu Heitorzão já. Outro dia eu tava... Eu ouvi o rádio, né? Venho sempre com o rádio ligado, e aí eu vi o cara anunciando um projeto que ele tá fazendo. A primeiro princípio eu falei, nossa, que troço louco. Ele tava fazendo um projeto, vai apresentar na Câmara lá, um projeto em que uma reserva de vaga para trabalho para uma mulher que já teve alguma história de abuso. Eu falei, nossa, mas... Uma coisa específica, né? Muito específico. Isso, muito específico. Tipo, como é que você vai reservar uma vaga? Como é que você vai fazer isso para essa mulher? Eu falei, por que ele vai fazer isso? Mas como que é? Aí eu fui pesquisar, né? Fui ver, entender. Bom, aí o fato é que, qual que é a justificativa desse projeto? Eu achei muito louco isso, né? Ele falou, um projeto, uma vaga de reserva para uma mulher. Eu falei, tá, mas aí uma pessoa pode ir lá forjar uma... como vai comprovar, né? Comprovar isso, né? Aí a ideia dele, a explicação dele falou, porque o que acontece? A mulher, ela não denuncia por quê? Porque geralmente ela não trabalha e ela não consegue trabalho, ainda mais se ela tiver uma situação dessa onde ela já denunciou alguém, por exemplo. E não aconteceu nada. Assim, e não aconteceu nada. Então, primeiro que ela já não denuncia porque ela não tem trabalho e ela depende daquele cidadão financeiramente, que tá ali, financeiramente, né, e moralmente também. Isso. Né? Porque aí se ela denunciou, nossa, essa pessoa é uma pessoa... Então, assim, olha que ponto que a gente chegou da gente ter que pensar num projeto de alguma coisa para tentar proteger essa pessoa que está sofrendo esse tipo de situação, né? E o quanto, assim, a lei, a gente ainda tem leis, assim, Lei Maria da Penha, que nos ajudam, mas eu vejo que o processo, ele é muito burocrático e muitas vezes não dá em nada, né? Eu achei muito, como a gente estava falando antes do podcast, né, do ateliê, eu já falei dele outras vezes, eu achei muito interessante, que mostra também parte disso, né? Não vou dar spoiler, mas esse processo de, olha, eu entendi que eu sofri um abuso, uma violência, seja ela qual for, e eu quero denunciar. Gente, como isso é complexo. É muito complexo. Primeiro que, assim, até eu conseguir decidir que eu quero denunciar, eu acho que é a parte mais difícil. Primeiro assim. Reconhecer, né, que tá sofrendo um abuso, né? O quanto é doloroso. É o primeiro passo, né? Sair da inércia. E entender que isso é um relacionamento abusivo, né? Que você não mereceu isso, que o problema não é seu, é do outro, né? Essa culpabilização da vítima é muito comum, né? E aí, quando eu chego, é um processo tão burocrático e essa vítima, ela fica tão vulnerável que é óbvio que ela vai ter medo de feminicídio. Gente, o Brasil é um muita barreira, né? Muita barreira que pra mais ela mata. Sim, por minutos. É horrível. A estatística aqui é horrível. Eu falo, gente, é óbvio que muitas vezes ela nem vai querer dizer que foi abusada. Ela prefere guardar isso pra si do que expor, lógico, por toda a questão que é difícil mesmo. E além disso, será que eu vou ter proteção suficiente? Será que meus filhos vão comer? Ou será que ele vai voltar com mais raiva ainda amanhã e vai tentar me matar, né? Eu tive uma paciente no consultório, ela me marcou muito, assim, que ela estava num processo, ela já tinha entendido que era um relacionamento abusivo, ela tinha 3 filhos, mas ela tinha muito medo de sair, porque o cara era extremamente violento e ela tinha medo dele matá-la, né? E a filha mais nova, acho que tinha uns 6 meses.
Nossa. E eu lembro, ela começou a fazer todo o planejamento de fuga. E aí ela falou, olha, se eu não vier, eu não vou nem te contar pra onde eu vou. Nem pra mim ela teve coragem, de medo, assim, sabe? Se eu não vier mais, é porque eu consegui fugir. Então, assim, e ela não voltou. Ai, que delícia! E olha, se você estiver me escutando... A gente tá feliz. Isso, mas eu fiquei feliz, assim. E aí você vê o quanto isso é forte. E ela conseguiu sair com 3 crianças pequenas. Nossa, mas essa é a minoria. Você imagina, você consegue pensar? Cara, é surreal, é muito difícil. Eles falam que acho que a primeira coisa o primeiro passo é você conseguir uma liberdade financeira. Primeira coisa, tentar uma liberdade financeira. Questão do o cara pensou nesse projeto. Justamente. Foi isso. Vamos tentar dar suporte para essa mulher. Que aí ela consegue se sustentar e aí... Aí o próximo então, passo. Então, no princípio, eu achei meio louco. Eu falei, mas espera, tem um sentido nisso. Sim, não tá, né? Com certeza. Até porque geralmente nem o marido quer que ela trabalhe, Exatamente. né? Então... Não, aí ela tem que ficar lá. Então. E se ela trabalha, ela não pode ganhar mais do que ele. Não. Que daí é uma afronta. Isso já rola, hein? Nossa, eu já vi, hein? Perto, hein? Gente, Ô, Doc, você não ia amar assim... se ela ganhasse o dobro Nossa, que você ganhasse? Podia trabalhar menos. Seja feliz. Não, o Pedro falou isso pra mim. Vamos viajar com o seu dinheiro, deu mais conta, né? Que tem você fica triste, imagina. Aliás, eu falo pra todo mundo. Muito tempo ela ganhou muito mais que eu. Exato. Quando eu tava lá fazendo faculdade, meu querido, quem sustentava a casa era a Lu. Isso aí. Não tem problema nenhum de falar isso. Isso é ótimo. Em várias horas da vida é assim, né? Exatamente. Uma hora ou outra tá fazendo mestrado, daí tá ganhando menos, daí o outro tem que pôr mais. E é isso, vale muito a pena quando dá certo. Nossa senhora, não tem. Eu costumo dizer que casamento é uma sociedade, né? Pra tudo. Total. Assim, se você tem um sócio que super se empenha pra trabalhar, pra fazer as coisas darem certo, pra crescer, e o outro que não tá nem aí com a paçoca, só pensa no umbigo dele, não vai dar certo essa sociedade. Tem que ser dia de mão dupla, isso aí. Casamento é a mesma coisa. Eu quero que ambos cresçam profissionalmente, pessoalmente. Tomar, né? Isso. E dentro de casa, que ambos sejam próximos e que colaborem, né? Eu falo assim, o marido não ajuda. Não, é uma divisão de tarefas. Ninguém ajuda. A impressão que a responsabilidade é só dela. Isso, exatamente. E aí ele vai ele. ajudar. Se der, Ai, ajudar não é gente. assim, se der eu faço, não der. Isso. Ai, olha, que ele é tão bonzinho, ele lava lavou. Mas mas a casa não é feita só de louça, né? Gente, queria que vocês fossem na minha casa. Vocês verem, Mas é isso, não é? É de igual para igual. E o quanto isso tem até um projeto, se não me engano, chama Prazer Ele. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Que é um projeto de desconstrução dessa masculinidade tóxica. É um grupo de homens, porque é muito legal, porque o terapeuta falava assim, gente, a gente precisa desses espaços para discutir isso, porque... Tudo bem, nós temos mulheres discutindo sobre o feminismo, só que isso impacta de alguma forma, até porque isso está tão incrustado na nossa sociedade que como é que eu vou ter? Eu preciso de um espaço para esse homem falar sobre isso. Como é que ele vai entender? Como é que eu vou desconstruir isso? E ele fala que é muito engraçado que muitos chegam nesses grupos, o perfil assim, classe média, alta, e chegam e falam assim, eu tô aqui, mas assim, não sou machista. Ele falou, pronto, já começou errado, já não entendeu que não é porque eu não bato na minha esposa que eu não sou machista, né? Isso tá assim, em pequenas coisas. É na sutilidade do dia a dia que você vai vendo as pequenas coisas. Exato. Né? E isso, lógico, vai impactar na questão sexual, não tem como, né? Mas, ai, gente. Ai, tô adorando. Gente, nós temos aqui um doc que está com uma gestante em trabalho de parto. Você tá de zóia aí, né? Então tá bom. Mas uma questão que eu acho que pra gente ir caminhando pro fim, que é importante da gente discutir, tirando todas essas questões que a gente colocou, né? Como é que a gente pode pensar numa construção de uma qualidade de vida sexual? Como é que eu trabalho meu cotidiano, essas relações? Como que vocês acham que a gente pode ajudar tudo bem, foco nas mulheres, mas assim, eu acho que ajudar as pessoas a terem vidas sexuais mais satisfatórias. Assim. Adina, a primeira coisa eu acho que é básico, é informação, né? Eu sempre falo, é igual lá no meu trabalho, o que eu faço? Né? Na verdade, a gente traz o quê? Informação. Que não fala para todos vocês, o parto já tá aí.
Gente, as mulheres estão parindo desde que o mundo é mundo. Já Sim. tá aí. A humanidade chegou até aqui parindo. Isso. Cesariana é um cisquinho perto disso. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar, conhecer, pra gente deixar ele acontecer. Nós vamos deixar ou não acontecer. Né? E a questão aí da sexualidade é a mesma coisa. Então, assim, enquanto isso ficar fechadinho, né, aquela coisa que você tem que falar baixinho, que você não pode falar pros outros, que a menina tem que... Entendeu? A gente não vai construir uma sociedade que consiga trabalhar isso de uma maneira aberta, inteligente e realmente ter qualidade. Né? Então, acho que a primeira coisa é a informação. Isso que você está fazendo. Louvável. Né? Tá trazendo informação. Né? Então, assim, tá abrindo a caixinha. Eu sempre falo, a gente tem que sair da caixinha. Isso. Né? Então, primeira coisa é a informação. Porque aí vai aquele trabalho de formiguinha. Né? A gente tá diferente, nossos filhos serão diferentes. Isso. Nossos amigos começam, opa, pera lá. Olha, e não é que tá dando certo? Não é que tá dando certo? Eu vejo isso nas minhas pacientes. Um grupo, uma pariu. Meu, pronto, botamos a sementinha lá. Daqui a pouco a outra foi, a outra. E assim... Olha que interessante. Tudo é assim. A sexualidade é a mesma coisa. Então isso tem que sair da caixinha, tem que sair desse tabu. Informação. E o nosso papel é esse, né? Lógico. Levar informação de qualidade, discutir... Mas é ultra mega complexo por conta de toda essa formação que a gente veio, né? Lógico. De machismo, de mulher a submissa ao marido, e toda essa questão da educação ali já na família mesmo, que a própria mãe passa para filho de uma maneira errada. Eu acho que aí você pegou num ponto importante também, Doc, desse autoconhecimento, né? Se você não conhece, como é que você vai saber? Exato. Né? Você não pode. Não mulher não pode tocar. Não pode tocar, não pode tocar. E aí, nunca me toquei, tá? Não sei o que é, casei com você. Aí vai deixar o outro tocar, né? Aí, tipo, aí vai tocar, você vai deixar o outro tocar e se for ruim é com a pessoa. Exatamente. Porque é você que não sabe ainda. Olha que absurdo, cara. Como é que você vai lidar com isso? Cada um é responsável pela sua sexualidade, pela sua felicidade. Acho isso lindo sexual. que a Mari fala. É isso. Cada um é responsável cada um. pela sua felicidade sexual. Ponto. Né? Tem gente que é feliz sozinho. Sim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem Claro, gente que precisa, às vezes, gente. fazer Sim. várias vezes o dia. E tá tudo bem, mas cada um é responsável. E se você não for atrás e buscar, o outro não tem uma bola mágica que ele vai descobrir e falar, gosta mais assim, mais assado. E aí quem vai ficar triste é você. Quem vai ficar frustrado é você. Então tem que conversar. Então, às vezes, a intimidade é parar tudo que você tá fazendo. Acende a luz e fala assim, viu? Deixa eu falar um negócio. Sabe isso aqui? Vamos conversar? Então, eu acho que se a gente tentar fazer assim, Vai ser melhor. vai ser diferente, não tá? Então é isso. É isso. Por isso que o negócio de sexualidade é o cérebro. Então, e tem que ter essa liberdade. O nosso sistema reprodutor, ele tá em segundo, né? Tá ali em segundo, bem, sendo ativado. Mas o primeiro é a cabeça. Tá vendo, gente? Por isso que eu falei do bolo de cenoura. Doc, deixa eu te explicar. Então vamos lá. Ah, é O uma bolo de piada cenoura. interna aqui, Tá ó. vendo? Não, porque eu ganhei esse bolo de cenoura também. Você vai lembrar de mim sempre. Porque eu Vamos lá. também... Você nunca mais vai comer um bolo de cenoura da mesma forma. Não, vai chegar com Certeza. um bolo de cenoura hoje lá pra Lu, Flaninha. Isso aqui é uma grande analogia de uma professora minha, Betininha, tá aí, me ouvindo. E ela é maravilhosa. E ela fez uma analogia mesmo. Ela falou assim, ó, eu gosto de bolo de cenoura. Toda vez que eu vejo um bolo de cenoura, eu tenho vontade de comer. Por quê? Porque o meu corpo já sabe que eu gosto de bolo de cenoura. Sim. Então, se eu tô em casa, parada, assistindo TV, e passa propaganda de um bolo de cenoura, só ver aquele bolo de cenoura já me dá vontade de comer. E aí o meu corpo começa a se preparar. Como? Saliva, hormônio da fome começa a circular mais, né? Eu começo a pensar... Será que na padaria ali pertinho deles, né? Tem? Será que tem todos os ingredientes em casa? Então você tem uma preparação, certo? A hora que você pega aquele bolo de cenoura, que era aquilo que você mais queria, que você come e tava bom, você mata a vontade. Só que não é todo dia que o bolo de cenoura tá lá, né? Exatamente. Então, às vezes, tem que fazer um bolo de cenoura ou comprar um bolo de cenoura de propósito. Porque a partir do momento que você sabe que é bom, que você quer fazer aquilo, que cada vez que você faz você melhora, né? Cada vez que você faz um bolo de cenoura, você vai aprimorando a sua receita, o seu corpo entende aquilo como um sinal bom. E o corpo, ele é esperto. Tudo que é bom, ele quer repetir de novo. Claro. Assim como o que é ruim, ele não quer de novo. E o que é ruim, ele quer bloquear. Então, é um ciclo, né? Tem respostas. Perfeito. E tudo que a gente falou de estresse, de trabalho, de hormônio também, de medicamento, tudo que é externo, também acaba caindo ali.
né? Sem dúvida. E eu adoro essa analogia que a Mari usa, porque é exatamente isso, né? E muitas vezes a gente se disponibilizar, e também por uma questão de tabu, as mulheres não podem pensar em sexo, por exemplo, né? Isso é algo do universo masculino, então eu não posso ler um conto erótico, eu não posso escutar um podcast, eu não posso ver um filme porque isso é do universo masculino. Jamais. E é aquela história. O homem, é o machão, isso aqui. A mulher, ela é uma biscate. Entendeu? Vocês podem falar isso? Ele é um Ela é uma expert. putinha. Ele é um entendeu? expert. E Ela é um uma vagabunda. machão, entendeu? Olha isso. Ele é o macho alfa. A cabeça das pessoas. Mas isso. Então, ele é o macho alfa. E ela então só isso pensa em tem sexo. que desconstruir isso, né, gente? E é uma Não, desconstrução a diária, né? Eu acho que não essa é a consegue nossa mudar. função mesmo como profissionais. Eu admiro muito a trajetória de vocês, assim, como pessoas, como profissionais, porque nós estamos, eu acho que a nossa função social ajudar as pessoas a serem melhores, né? Para isso que a gente fez faculdade de medicina, de fisioterapia, para eu conseguir fazer com que essas pessoas vivam a melhor potencialidade delas. Gina, eu sempre trago essa questão pro parto. O que é o parto, né? Meu, é a gente devolver aquilo para vocês, né? Que é de vocês. Isso. Que a gente tirou, né? Aqui no Brasil, assim, o que a gente fez? A gente instrumentalizou o parto. O parto normal, ele virou instrumental. Isso. A mulher naquela posição, horizontal. Horrível. Entendeu? Tirou isso. Autonomia, né? Não tem nada a ver com a cesariana, gente. Cesariana é uma coisa que quando a gente precisa, é um instrumento, a gente vai lá. Eu sempre falo que ela é um instrumento do parto, né? Ela não é o parto, né? Então a gente pegou e pegou uma coisa que era um instrumento e fez né? E deixou como a primeira opção. E o parto em si, normal, sim. Aquele parto que a gente vê a mulher deitada numa maca, na perneira, cheio de campo estéreo, eu acho... Porque mandaram, né? Porque mandaram, entendeu? Isso. Então, assim, tirou tudo essa autonomia dela, né? Então, assim, e ela foi aceitando isso, e foi aceitando, e foi aceitando, e foi Entendendo assim, como normal, né? Então, hoje, o que eu sempre falo ali no consultório, a gente primeiro tem que desconstruir. Eu adoro quando às vezes chega com o marido lá, que eu já dou uma arregaçada já na primeira, assim, já pra arrebentar. cara, Adoro. Que aí eu já vejo se vai rolar ou se não vai. Isso, né? você já sente, né? Você já sente. Se ela vai assumir o negócio, fala, não, pera lá, aqui sou eu. Eu sempre falo, a primeira coisa que nós temos que escutar, eu falo pra ele, assim, olhando na cara, a primeira coisa que a gente tem que escutar é o que ela quer. É o que ela vai fazer. Porque é com ela. Isso. Não é comigo, não é com você. Não adianta eu querer, não adianta você querer. Nós vamos... É ela, meu querido. Ou ela vai parir, ou nós vamos cortar. Isso. A barriga vai ser dela. Eu falo, cortar a barriga do outro é fácil. Com certeza. Muito fácil, né? Então, assim, você vê que ali a gente traz muita coisa dessa questão, né? De autonomia, de não conhecer, de submeter ao marido, né? Tipo, meu marido, nossa, tem que ser cesariana. Porque, pera lá, meu... Não, eu não quero que meu marido me veja de 4 também, na hora do parto. Isso acredito. Porque, nossa, tem isso. Porque às vezes não... Nossa, entendeu? Porque às vezes falta uma intimidade. Exato, Com certeza. Exato. Olha, então, que tipo triste. assim, abre muita coisa. Ali, meu, eu falo assim, a gente entra num momento muito importante ali, sabe? E a questão do parto não é só... Meu, é muito complexo, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes tem coisas que o parto não terminou num parto por coisas que vocês nem imaginam, assim, sabe? Exatamente. Porque vem lá de trás, vem da formação, vem dessa cabeça de que, nossa, meu Deus, mas... né? E será que vai ficar igual se não vai? E o que meu marido vai pensar? Então, assim, eu fico louco do cara mandar, sabe? Eu já queimo na hora, já, assim, sabe? Só pra você entender aqui. Sabe? Eu falo, pera lá, o que ela quer? Tem Isso. que respeitar ela. É ela, meu. O filho é dos dois, beleza, mas o corpo é dela. Lógico. Você já perguntou pra ela o que ela Então, quer? assim, então nós vamos, eu falo, bicho, nós vamos na dela. Você não manda nada aqui. Já cheguei a falar assim. Mas Doc, na verdade, a realidade de quem é sua paciente é ela. Exato. Não é ele. Falou, então assim, Ele é um bônus. Ele exatamente. tá lá. Falou, Que bom, mas não beleza, é se você ajudar a gente, ótimo. Mas tem que ajudar. Se for pra atrapalhar, não Muitas precisa. vezes Teve uma atrapalha. paciente uma vez no parto, cara, eu gosto de contar a história, né? E tava ela, o marido e a sogra. Ah, não. A sogra dela? A sogra dela. No parto.
Entendi. Ai, bom, aí chegou uma hora, cara, mas eu achei o máximo, assim. A paciente pegou e falou assim, ó, é o seguinte, pode sair todo mundo. Adoro. Falou, ó, sai você, sai tua mãe, que vocês estão me atrapalhando. A hora que nascer, depois que nascer, eu chamo vocês aqui. Lá! Meu, ela bancou, entendeu? Falou, ó, pode sair. Aí eles olharam pra mim, falou, ó, ela que manda, cara. Ela mandou sair, vocês vão Vaza. sair. Vaza. Meu, foi Eu fantástico. posso ficar? Cara, e ela pariu. Tem certeza. Mas Doc, Tranquilo. no meu parto eu lembro, tinha hora que eu viria um bichão, eu queria ficar sozinha. Tem que E virar meu mesmo, se marido não virar, vinha, não. assim, né, perguntar. Eu falava assim, viu, cadê aquele charuto que você ganhou? Vai lá, vai, desce já, vai lá fazer esse negócio. Não me enche. Porque me ajuda tanto quem não me atrapalha que você não tá entendendo, sabe? Falei, se eu precisar de alguma coisa, você é a primeira a pedir. Por enquanto, exato. quero só ficar sozinha. Só quero ficar quieta. Então assim, no meu parte tinha muita gente pra mandar embora, então eu mesmo que saía. Mas é porque Mas é uma hora de um resgate, né? Exato. Você tá- Então, é nesse contexto que eu quero trazer, assim, sabe? Muito legal. Ali eu vejo muito isso, dessa mulher que vai, ela assume, ela pega isso de volta e ela manda. Então, a gente fala de realmente ela ser ativa. Isso é todo esse empoderamento processo. também, Isso né? que é empoderamento, exato. Exatamente. Então, não tem que ter empoderamento só no parto. Não, é um Não, reflexo pra sua de tudo. vida. Na vida. Entendeu? Comendo Então, arroz com assim, feijão. Exato. Uhum. Então, acaba com esse troço de que, nossa, tem que Exato. ser... Não, então, aí você consegue melhorar tudo. Com né? certeza. Então, a questão da sexualidade vai melhorar, o relacionamento profissional, Sair da de não caixa aceitar mesmo, as né, Doc? coisas, entendeu? Isso, de não sabe, ficar engolindo de não ficar sapo. engolindo sapo. Pô, você vai ver essa questão financeira, né, de ganho. Você já tava vendo, né? Quanto que a mulher ganha menos na mesma função? Cara, que absurdo. é isso. muito absurdo. Né? Então, nossa, tem muita coisa isso que a aí. gente É tem que muito rever. andar pra trás, né? Tá vendo, gente? Mas assim, é nossa função colocar a luz, problematizar pra Falar fazer mesmo. a gente pensar fora da caixa, né? E dizer que tem solução. Isso. Que tem solução. E eu não acho que esteja posto. Então, no sentido de, olha, eu não. A ideia, né? Não sou machista. Gente, somos todos. Nós vivemos numa sociedade e é uma Nascemos. desconstrução diária. E de tanto- formiguinha, né? Isso, de homens e mulheres, né? Eu acho que é a função de todos nós. E eu lembro que a Mari sempre fala isso, né? Que a Mari também tem um filho menino e fala, não, a gente tem essa função de criar um filho não machista. E eu sou muito boa com os palpites. As minhas 2 gestações eu tinha certeza que era menina e as 2 meninas, né? Mas tudo bem. E aí eu lembro que eu falei pro Leandro, quando eu tava grávida do Greg, descobri que era um menino. Falei assim, meu Deus, eu vou colocar um menino no mundo, isso mexe comigo, porque assim, me dá medo. É. Ele falou, não, Adna, que bom, porque É, a gente vamos fazer vai diferente. criar uma criança não machista. É a nossa função enquanto pais, né? E estamos tentando, é uma luta, não é fácil. Sempre. Mas assim, é isso, eu acho Dura. que... Filho é bom, mas dura, né? Ele é bom, mas dura. Ai, adorei isso. Mas eu acho que é isso, assim, e eu, como eu estava dizendo, eu agradeço imensamente, eu admiro a figura de vocês, eu acho que são pessoas, assim, sensacionais e que tratam tudo com muita leveza. Ah, que É, legal. mas Você falando de filho, né? linda. Vou só contar uma aqui do, Ai, do adoro. Heitor. Ai, conta. Foi bom, o Heitor, vocês sabem, tem cabelo comprido. Maravilhoso, ele é daquele jeito. lindo. Assim, nunca teve, né, nenhuma... Zero problema. Zero problema. E a gente sempre conversa muito com ele, assim, a respeito de tudo e tal. Não, você e a Lu são maravilhosos. Imagino. E assim, e eventualmente acontece, por exemplo... Bom, ontem aconteceu isso. Acontece muito, né? Então ele amarra o cabelo e tal. Problema nenhum. E às vezes a gente vai comer em tal lugar e o garçom chega, e pra ela, não sei o quê. Tipo assim, mas ele é tão preparado e a cabeça tão boa que ele fala, não, olha, eu sou menino, tá? Eu só tenho cabelo comprido, mas tá tudo bem. Aí o cara fica... E fala na boa, né? Meu, aí desconstrói. Cara, não sabe onde enfiar. Cara, não, se me desculpe, não sei o quê. Não tem problema, tudo fica tranquilo, eu tô de boa. Tô só falando. Tô só te Tá falando, vendo? meu nome é Heitor e tal, não sei o quê. Olha isso, tá Não, vendo? ele bateu, é automático. É Por isso que todo mundo é. Porque é automático. Isso. Né? Então você vê, é uma coisa, né? Tipo, Sim, o cabelo estereótipo, comprido, né? É. É menina e menino tem que
ter cabelo curto. Não, que Olha curto. isso. Isso. Onde que tá escrita essa É igual regra? azul e rosa, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou andar pra trás Exatamente. disso Tanto que essa música do Tá Proibido Carnaval foi uma crítica à, na época, atual ministra, que dizia que os meninos... foi uma recente, crítica. então. Sim, essa música é recente. Aham. Foi logo depois disso que eles fizeram. Muito Gente, legal, que assim. andar pra Tanto trás, que eles questionam isso no clipe, assim. É sensacional. Eu acho que, assim, é nossa função, porque de gente andando pra trás nós temos um monte, né? Então, que a gente consiga fazer essas pessoas se libertarem dessas autorregras tão pequenas. Eu falo, gente... Não, e ninguém pensa, né, nessas altas. Ninguém para pra pensar. Tipo, é de orelhada, né? É assim, sempre foi assim, mas assim. Eu tenho que ser assim. E não, por que não questionar, né? E é libertador. Eu falo, quando você conquista a sua autonomia, você nunca mais volta, né? Você não aceita mais viver dentro de uma caixinha, né? Exato. Aqui não tem uma frase que a mente que expande nunca mais, né? Nunca mais volta. Então é isso, maravilhoso. Sigamos, gente, desconstruindo. Ai, muito obrigada. Obrigada a vocês. Seus maravilhosos. Dá pra ficar a noite inteira aqui. Ai, eu Vai puxando, vamos puxando, Dá, assim, ó, vamos. os assuntos. Não, mas assim que é bom, gente, tá vendo? É gostoso falar com quem entende do assunto. Não entendi nada. A gente tá aprendendo o tempo todo. Mas o tempo inteiro, né? Essa é a nossa função. Que legal. Eu falo que é muito bom envelhecer, né? Tipo, nossa, lógico. Cara, a gente vai aprendendo e vai ficando melhor sempre, né? Como a gente vai... Né? A minha mãe fala isso. Fantástico Minha mãe isso. fala assim, ó, quando eu tinha 50, eu queria... Quando eu tinha 40, eu queria ter minha cabeça de 50 que eu tenho hoje. Tem certeza. Hoje, a gente com fala, 60, nossa, eu queria ser... Não, cara, é maravilhoso, tá ótimo. né? Sim. É libertador, né? Evolução, né? Ainda mais isso. Tá vendo? E eu falo, envelhecimento não é doença. É um privilégio, né? É isso mesmo. Isso aí. Gente, muito obrigada, então. Obrigada a a gente você. que agradece. Sigamos, eu espero que vocês voltem outras vezes, Só me chamar. viu? Como um bolo de cenoura. Isso, gente. Hashtag fica a dica, Bolo piada de cenoura. interna, Isso. entendeu? Vamos pensar sobre isso. Obrigada, gente. A gente que agradece. E até o próximo episódio. Até. Aê! Ai, gente, dá pra ficar a noite inteira mesmo.